Rádio Global, de âmbito local. Quero remodelar a nossa cozinha, mas há tantas opções que nem sei o que escolher. Eu também tive esse problema quando mudei de casa. A solução foi a Living by Ovar Mate. Living by Ovar Mate? Sim, fomos à loja deles em Ovar, fizeram um projeto em 3D, aconselharam as melhores soluções e executaram a obra. Na Living by Ovarmat, os projetos são exclusivos e adaptados aos seus sonhos. Visite-nos na Rua Cândido dos Reis, número 1, em Ovar, ou aponte para livingbyovarmat.pt. Rita, precisamos de abastecer. Achas que uso o Val ou os pontos do cartão? Espera. E se acumularmos o desconto? João, desliga o complicómetro. Não vi que estava ligado. Então pronto, vamos à Prio. Na Prio é simples. A prioridade é o preço. Sem cupons, sem cartões e sem complicações. Prio, a prioridade é o preço. Em mais de 250 postos por todo o país e também em Ovar. Olá, já nos conhece? Somos Zeiman, a empresa verdadeiramente familiar. A loja de textas mais barata da Europa. Conheça a nossa qualidade. Com 25% de desconto em todo o vestuário de bebê e criança. Zeiman é assim tão simples. Veja em loja ou em zeiman.com. Na Carset, o verão ainda não acabou. Temos o seu próximo carro à sua espera. Com centenas de viaturas em parque, na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades. E as ofertas são imperdíveis. Passe num dos nossos stands e descubra como na Carset comprar carro é simples, rápido e sem complicações. Ligue 925 415 920 ou visite-nos na feira na Rua 1º de Maio 5E. Também estamos em Ovar e em Perafita. Saiba tudo em carset.pt. Carset, há 20 anos a evoluir para o melhor servir. A EDP tem muito mais para dar e por isso agradece às famílias de Ovar que escolheram a sua energia. São mais de 3 milhões de clientes, de norte a sul do país, que continuam a escolher a melhor qualidade de serviço a um preço mais baixo. Se ainda não é o seu caso, mudar é muito simples. Adira à eletricidade EDP. A partir de 14 cêntimos por kWh, numa loja ou em edp.pt. Conheça todas as condições desta oferta em edp.pt. Armando Valente. Estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. 969 036 506. Armando Valente. Restauros, revestimentos e capoto. Confie na experiência acumulada desde 1959. Armando Valente. É obra feita. Antena Vareira 98.7. Ovar. A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente, pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Segue-se em antena um debate com os candidatos à presidência de uma das 8 juntas de freguesia do concelho de Ovar. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia de debate, hoje com os candidatos à Assembleia de Freguesia de Valga. Estamos na Sala dos Fundadores, no Museu de Ovar, a quem uma vez mais agradecemos pela cedência de espaço. O meu nome é Rui Pires da Silva. O meu nome é Carlos Granja e estamos mais uma vez para um debate de candidaturas à Junta de Freguesia de Valga. Vou já apresentar os nossos intervenientes desta noite. Ricardo Pinho, do Movimento 2030, Sara Conde, do Agir, Vítor Dias, do Chega, José Teles, da CDU, Raul Teixeira, do PS e Paulo Matos, do PSD.
Eu gostaria também, em nome também do Rui, se ele me permitir, deixar aqui saudações especiais a todo o nosso auditório. Muito obrigado pela vossa preferência e já sabem, a AVFM, como sempre, a promover a literacia política e interventiva e sempre nesse contributo para cidadãos informados e esclarecidos. Resta também acrescentar que cada candidato tem 15 minutos, vão ser postas 3 questões e podem gerir cada questão em média 5 minutos para cada uma delas, mas obviamente que fica depois ao critério de poderem voltar atrás relativamente aos temas que vão ser lançados. Muito bem, nesta fase inicial vamos permitir que os candidatos digam umas palavras de cortesia e até de agradecimento e vamos começar pelo Movimento 2030, o Ricardo Pinto. Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer aqui à AVFM e realçar a importância destes debates. Cumprimentar os meus colegas que aqui estão, a todos eles sem exceção, que seja um bom debate para todos, esclarecedor e que tire aqui as dúvidas que houver. Muito obrigado, Ricardo. A seguir, a Sala de Conde do Agir. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, também quero agradecer à AVFM pela organização e promoção deste e de todos os outros debates. Mais do que uma mera troca de perspectivas entre candidatos, têm servido para expor a todas as pessoas, a todos os nossos cidadãos e fregueses, as ideias de cada candidato. Permitam-me usar também o vosso slogan, pois também acredito que cidadãos informados são cidadãos que votam de forma esclarecida. Em segundo lugar, quero agradecer também ao Museu de Ovar por se ter este espaço, demonstrando uma vez mais ser uma verdadeira instituição de utilidade pública. Quero também cumprimentar os outros candidatos aqui presentes, que logicamente acredito terem todos o mesmo propósito que eu, fazer o melhor pela nossa freguesia, fazer o melhor por Valga. Muito obrigado. A seguir temos o Vítor Dias do Chega. Boa noite, sou o Vítor Dias, tenho 27 anos, nasci em Ovar e cresci e vivi em Valga toda a minha vida. Quero começar por cumprimentar todos os presentes e desejar a todos os candidatos um bom debate e uma boa campanha. Agradeço à Rádio ABFM pelo convite e pela excelente iniciativa e ao Museu de Ovar pela cedência de espaço. Agradeço também de forma especial ao Rui Pires da Silva e ao Carlos Nuno Granja pelo excelente trabalho nos debates anteriores, pela forma imparcial e profissional com que conduziram cada sessão. Uma imparcialidade rara e reconhecida com todo o mérito. Muito obrigado. Em meu nome e por isso também em nome do Carlos e em nome da rádio, fazemos aquilo que nos compete, que é sermos totalmente isentos e darmos espaço daquilo que é a democracia. Muito obrigado pelas palavras. A seguir temos o José Teles da CDU. Muito boa noite. Eu quero agradecer, portanto, à rádio AVFM por um momento que nos proporciona de debate, de esclarecimento de ideias pela freguesia, o qual somos candidatos. Quero respeitar todos os candidatos e pela presença também. Eu sou o José Fronteles, tenho 59 anos, nascido em Valga e tive uns anos que morei aqui em Ovar, mas já há 7 anos que estou novamente em Valga. Muito bem, muito obrigado, Raul. José, a seguir temos o Raul do Partido Socialista. Muito boa noite a todos. Saudava desde já quem nos ouve, lá em casa, em especial a população da freguesia de Valga. Saudava os meus colegas candidatos. Sou Raul Teixeira, sou o atual Presidente da Junta de Freguesia de Valga e sou candidato à reeleição. Felicitava também o trabalho da AVFM e dos nossos moderadores naquilo que têm sido os debates promovidos e agradecer ao Museu de Ovar mais esta prestação ao serviço da nossa comunidade, da comunidade ovarense. Muito obrigado, Raul. Em meu nome, também em nome da rádio. A seguir temos o PSD com o Paulo Matos. Boa noite a todos. Agradecer à ABFM pela oportunidade que nos dá de expormos as nossas ideias, de dar um especial boa noite e cumprimentar em especial a única entidade pública aqui presente, o Raul como Presidente da Junta de Freguesia, e os restantes candidatos, assim como aos moderadores,
Carlos e Rui. Aos ouvintes lá de casa, uma boa noite e que seja esclarecedor. Muito obrigado. Vamos então entrar na fase propriamente dita do debate, em que o Carlos, nesta fase, irá conduzir os trabalhos. Muito obrigado, Rui. Vamos então passar para a primeira pergunta. Não se esqueçam, gestão do tempo, o melhor possível. Tem 15 minutos no total e, preferencialmente, usem 5 minutos para cada questão. Rui, se me permites, eu vou continuar a registar depois, à medida que cada interveniente for respondente. Então vamos já à primeira questão. Dentro das competências das juntas de freguesia, indiquem 3 prioridades concretas para o primeiro ano de mandato e a par dos projetos diferenciadores que considerem implementar ao longo destes 4 anos. Começa Ricardo Pinho, do Movimento 2030. Então, nós temos como uma prioridade para nós, parte pela requalificação de parte das nossas ruas que nós temos. E parte delas, eu sei, isto é uma competência, nós precisamos da Câmara Municipal, mas enquanto nós não fizermos algo e mostrar e debater sobre a situação que nós temos, não andamos para a frente. Eu vou falar aqui em 2 requalificações que para mim são uma prioridade, que é a Rua Sebastião Moraes Ferreira. É uma rua com um acesso privilegiado a Valga e que está num estado degradante. Temos também a requalificação na Rua Professor Domingos Matos. É uma rua que precisa da parte dos passeios, precisa da requalificação. Isto é mesmo prioritário para nós. À parte disso, temos o nosso comércio local. Nós temos que fazer mais, temos que promover, temos que incentivar e temos que estar junto de quem tem o comércio local. São ideias base, temos a ideia da parte da aquisição da Quinta do Cruzeiro. Sabemos que não está na competência, não é uma competência da Junta de Freguesia, mas eu acredito que o Movimento 2030, sendo poder na Câmara Municipal e nós sendo poder na Junta de Freguesia, que vamos conseguir a aquisição da Quinta do Cruzeiro, que vai desbloquear por completo aqui o desenvolvimento de Valga. É essencial. É uma nova centralização aqui do centro e que para nós é parte vital para dar continuidade ao desenvolvimento e desbloquear aqui o desenvolvimento para Valga. Muito obrigado, Ricardo. Passemos então para Sara Conde, do Agir, por favor. Bem, nós temos várias propostas. Neste caso, vou começar por falar de uma que é importantíssima e que no contacto com as pessoas é o que nos é mais falado. Nós sabemos que neste momento essa competência está na Câmara Municipal, mas é objetivo do Agir passar esta competência, que esta competência neste caso regresse à Junta de Freguesia. Tem a ver com o quê? Com a limpeza e manutenção do espaço público. Temos passeios cheios de vegetação e outro tipo de lixo. Neste caso, o mais evidente é mesmo a vegetação que acaba por tomar conta dos passeios, das nossas valetas, dos nossos espaços públicos e este é um dos nossos objetivos, é que passe para a competência da Junta de Freguesia. Não é só meramente passar a competência, porque a competência só não basta. Temos que passar também os meios humanos, temos que passar os meios, os equipamentos, as máquinas, os materiais e temos que passar também os meios financeiros para que esta competência possa ser realmente bem trabalhada. Esta limpeza das nossas ruas foi durante anos competência da Junta e estaria a ser desonesta se não admitisse que, de uma forma geral, até estava a ser bem executada, pelo menos de forma satisfatória pelos anteriores executivos. Agora, o que é que aconteceu desde que passou para a Câmara Municipal? Estamos satisfeitos enquanto valguenses? Neste momento não estamos satisfeitos. E daí nós, Agir, enquanto plataforma cívica independente, propomos esta passagem, este voltar da competência para a Junta de Freguesia. Neste caso, pensamos que terá melhor qualidade e que será mais bem executada. Como uma segunda proposta, tem a ver, neste caso, com... Também, como disse o Ricardo, não é? Tem a ver com... é uma ideia semelhante, poderá ser executada de forma diferente, tem a ver também com a Quinta do Cruzeiro.
Nós pretendemos, ganhando a Ligiapod, neste caso, assumindo a Ligiapod a liderança da Câmara Municipal, também pretendemos que a Quinta do Cruzeiro é um objetivo do Agir que seja adquirida pela Câmara Municipal e, neste caso, que será realmente um ponto de viragem no desenvolvimento da nossa freguesia. Será um ponto de viragem no desenvolvimento da freguesia de Valga, a nível, sobretudo, socioeconómico, porque a construção, sabemos, traz sempre outras vertentes, a ideia será também, com construção de habitação, por exemplo, e de comércio, e da instalação de comércio, promover a fixação dos jovens, não é? Como sabemos, Valga tem uma população mais envelhecida, não há os jovens não têm aquela tendência a fixar-se lá, pelo menos os jovens valguenses vão estudar e depois acabam por sair um bocadinho dali, e nós queremos precisamente o contrário, queremos que os jovens se fixem e uma das formas de fixação poderá passar por aí. O desenvolvimento do centro da nossa vila poderá passar por aí. Temos uma vila que precisa desse desenvolvimento a nível central e este será um ponto de viragem nesse desenvolvimento. Nós não estamos a pensar só nas próximas eleições, mas sim também nas próximas gerações. Daí esta nossa proposta. Como terceira proposta, um bocadinho menos ambiciosa, mas também bastante importante, será a criação de um roteiro religioso. Até porque nós temos uma igreja matriz belíssima, não é? Das mais belas do país, se não mesmo a mais bela do país. Temos, por exemplo, o Cruzeiro da Virgem, temos a Senhora de Entráguas, temos um conjunto muito vasto de capelas, quase todos os nossos lugares têm a sua capela, e acho que seria muito importante criarmos um roteiro religioso, quer para dar a conhecer aos turistas as nossas raízes religiosas, como também para dar mesmo a conhecer à população, porque há pessoas que também não conhecem totalmente toda a cultura religiosa de Valga. Neste ponto, seria benéfico, este roteiro religioso promoveria também um pouco mais a nossa igreja. Eu até fiz questão de trazer aqui, neste caso, as pessoas que nos ouvem não veem, não é? Mas trouxe aqui a nossa igreja representada, que acho que é o ex-libris da nossa freguesia, e acharia importante a nível cultural que este roteiro existisse. Obrigado, Sara. Passemos então para o Vítor Dias, do Chega, e lembrar, dentro das competências das juntas de freguesia, indiquem 3 prioridades concretas para o primeiro ano de mandato, a par de projetos diferenciadores a implementar ao longo dos 4 anos. Vítor. Bem, eu vou começar por os idosos, que é a maior parte da população dos valguenses, são idosos, e uma das grandes, não é queixas, mas atenções que eu tenho ouvido por parte deles é a falta muitas vezes de transporte, porque não têm familiares perto ou não têm conhecidos, e a minha ideia era, junto da Câmara Municipal, conseguir um transporte, uma carrinha em que pudesse levar cadeiras de rodas e pessoas com menos mobilidade para os idosos que não conseguem ter ninguém que os leve ao centro de saúde ou então ao mercado municipal, assim como também uma linha de apoio em situações de urgência, claro, de urgência mesmo, em que os idosos não têm mais ninguém, mas podem contar com a proximidade da própria junta. Os nossos idosos têm de sentir segurança e apoio no dia-a-dia. No caso das ruas, eu concordo com os meus 2 colegas que falaram anteriormente. A reparação de arruamentos em certas zonas está crítica, não vou especificar, mas concordo com eles. A limpeza das ruas, eu também concordo que passasse ou para a junta de freguesia, ou então, não vou dizer um misto, mas pelo menos ter 2 ou 3 pessoas para resolver situações mais graves, em que muitas vezes já não dá para passar nem com carros, nem
nem com outros transportes, e acho que era preciso pelo menos meios humanos para resolver situações mais críticas. E deixo aqui também a instalação de uma proposta de instalação de mais bancos de descanso em locais estratégicos, devido, na minha opinião, não haver mais bancos estratégicos espalhados pela nossa freguesia. Por ela ser idosa, a população ser mais idosa, acho que era um bom investimento. Tenho aqui também a tradição cultural, em que o Chega vai manter todos os eventos em que já existem na nossa freguesia e prestar todo o apoio a essas mesmas organizações que representam e que se esforçam para fazer os eventos culturais que são muito difíceis de realizar. Tá, Vítor. Muito obrigado. Passamos para José Teles, da CDU, sobre esta primeira questão. Ora, muito bem. A CDU tem um programa para ajudar a desenvolver a nossa freguesia, como vários problemas que tem, não resultantes diretamente de certo da Junta, porque a Junta teria o interesse, terá de certo, acredito que sim, o interesse em que estivesse tudo limpo, mas algo se passou por aí de acordos com a Câmara, transferências, porque a limpeza das ruas e passeios está um caos, e a manutenção de algumas estradas, algumas ruas, em qual uma delas eu passo e me sirvo todos os dias. Mas portanto, isso seria fundamental que tivesse logo no primeiro ano aqui uma intervenção ao máximo. E outra sugestão que era, sugestão e compromisso, que era a limpeza dos rios, dos 2 rios que passam na nossa freguesia. E quando eu digo a limpeza, era a limpeza não só junto da Senhora de Entráguas ou só junto do Cruzeiro da Virgem. Seria na sua extensão completa. Ter também uma palavra de intervir com eficácia junto da Câmara para que a requalificação da ferrovia, concretamente aqui a passar o apiadeiro de Valga, tivesse uma passagem desnivelada para peões naquele apiadeiro. Evitar que os peões sejam acidentados. Há concelhos e freguesias aqui a seguir a nós, mas a Ovar, a Valga, que têm passagens desniveladas. Nós não temos, eu penso que aqui não é da Junta, mas a Junta teria que intervir junto da Câmara para que isso acontecesse. O risco da configuração da linha, nomeadamente da curva, na zona da estação do Ovar, por exemplo, é mencionada como um fator de grave risco, porque é que não tem, nem toda a sua extensão da linha, vedação, como tem, por exemplo, das autoestradas, para evitar que se atravesse de uns lados para os outros. E fico por... Muito obrigado, José. Vamos passar para o Raul Teixeira, sobre esta mesma primeira questão. Ora então,
Eu dividiria aquilo que são os projetos a implementar no primeiro ano em 2 níveis. Naquilo que são efetivamente as competências da Junta de Freguesia, e aí temos a requalificação do edifício da Junta, que é um projeto que já está em desenvolvimento há algum tempo, que compreende aquilo que será dotar o edifício de uma eficiência energética que neste momento não tem, mas também fazer com que o próprio edifício comunique dentro de si e que permita uma qualidade de serviço, de atendimento, que neste momento não tem. Foi um edifício projetado em 1970 e poucos, portanto, para corresponder a umas necessidades de então, hoje está completamente disfuncional para aquilo que são as exigências de hoje e do futuro. Temos também, ou pretendemos realizar, a requalificação de um jardim na Praceta Dr. Egas Muniz, portanto, no Sargassal. Temos também a requalificação da capela mortuária do cemitério da Freguesia e depois um pacote de pavimentações que pretendemos pôr em curso. Isto naquilo que são as competências da Junta. Porque tudo o resto, perdoem-me, mas é um bocadinho fantasioso. É claro que todos nós defendemos o melhor para Valga, mal seria se assim não fosse. Todos nós gostaríamos de ver a Quinta do Cruzeiro ou a Quinta da Misericórdia a ser o trampolim do desenvolvimento da freguesia, mas isso é uma omelete para a qual nós não temos ovos. Portanto, terá que haver uma negociação com as entidades competentes e com quem tem orçamento para poder realizar. Uma das outras, ou um dos objetivos que pretendemos alcançar é a mediação com a Câmara Municipal daquilo que seja as condições para a atribuição ou a aceitação da competência da limpeza dos espaços públicos. É um assunto que é incontornável, todos nós vimos a diferença, ou todos os valguenses viram a diferença entre o desempenho da Junta até abril, até o final de março de 2022 e o que decorreu daí. A Câmara, com os recursos que tem, não conseguiu alcançar um resultado no terreno que a Junta alcançava com o parco orçamento que dispunha. Mas temos todos também que realizar que as condições dos arruamentos de Valga são completamente distintos do que são os arruamentos dos Moris, de Cortegaço ou da zona urbana de Ovar. Portanto, em qualquer uma destas freguesias, com passeios instalados, com redes de águas pluviais, passa uma varredora e pode limpar a freguesia 3, 4, 5 vezes por mês. Uma freguesia como a de Valga, que tem valetas a céu aberto, com água a correr e ervas a crescer, a serem limpas à pá e à enxada, é claro que não podemos ser medidos na mesma forma que é medida uma freguesia de condições que tem características urbanas. Portanto, terá que haver aqui uma forte negociação com a Câmara Municipal, sensibilizá-los para aquilo que é a realidade no terreno e, em conjunto, estabelecermos compromissos a alcançar para que essa limpeza seja eficaz, seja eficiente. E isto passa por criar condições para que a limpeza possa vir a ser mecanizada. Porque, neste momento, a Câmara Municipal sofre do mesmo problema de imensas juntas de freguesia que querem pessoal para limpar e não existe. Portanto, temos que caminhar para o futuro e o caminhar para o futuro é ter consciência da realidade de hoje. E para termos consciência da realidade de hoje, tem que ir ao terreno, conhecer as características do terreno e adaptar as soluções para aquilo que serão as soluções de futuro. Obrigado, Raul. Paulo Matos, PSD, sobre esta primeira questão. Sim, ora, a nossa ideia é as 3 primeiras prioridades, e se formos eleitos logo no primeiro ano, é a limpeza e o asseio da freguesia. Assim como a manutenção dos espaços verdes. Ao mesmo tempo que vamos limpando as ruas, vamos analisando e colocando betão ou fazendo passeios consoante a disponibilidade. Tendo passeios e tendo cimentado, é claro que as novas infestantes vão ter mais dificuldade a aparecer. Isto é claro que é competência da Junta ter este trabalho de limpeza, portanto, da freguesia. Depois vamos para a proximidade da população. O segundo ponto será a proximidade com a população. É a obrigação da Junta ouvir e tentar dar soluções aos fregueses,
Para isso é que existe uma junta, para isso é que a junta é a entidade mais próxima das pessoas da freguesia. E aqui, logo possível e de imediato, iremos, uma das soluções portanto, ter um transporte, promover um transporte solidário para os mais idosos e carenciados, para consultas, idas à farmácia e resolução de assuntos pessoais, uma vez por semana, através da regulamentação das carrinhas Valga em movimento. A terceira opção é a promoção da freguesia, promover um território e os seus produtos identitários, que caracterizam a realidade da freguesia assente na agricultura. Criação de um quiosque de apoio ao turista e colocação de outdoors em pontos estratégicos de interesse, portanto, em pontos estratégicos da freguesia, com os principais pontos a visitar e de gastronomia. Ao longo dos 4 anos, e isto bem claro, em parceria com a Câmara, realizar os arruamentos necessários e neles está incluído a rua que o Ricardo falou, a rua Sebastião Moraes Ferreira, antiga 109. Assim como analisar todos os caminhos de acesso a habitações em terra batida, que são alguns. Há uma parte de arruamentos e de obras que queremos fazer é na abertura de caminhos rurais, de acesso a espaços florestais e terrenos agrícolas, pois se a principal atividade de Valga é a agricultura, é natural que nós queiramos proteger e facilitar a passagem dos agricultores. Para nós, é claramente, a reorganização do centro é fundamental. Na nossa visão, isto não é uma fantasia. Possivelmente, nem precisaremos da Quinta do Cruzeiro, mas temos que reorganizar, temos que lhe dar vida. Para nós é fundamental, e isso eu garanto. Se for eleito, o centro de Valga vai levar a volta. E as pessoas sabem como é que eu sou. A ideia também é a criação de uma pequena sala de espetáculos onde as nossas coletividades se possam mostrar. Porquê? Porque muitas vezes estão dependentes do Centro de Artes e depois não têm espaço. Então, nós temos algumas coletividades de espetáculo, vamos criar uma sala de espetáculos para eles. Recuperar e preservar os símbolos das nossas tradições e história, como lavadouros, fontes, espigueiros, moinhos e pequenos rios, dando assim mais um impulso no nosso turismo local. Criação de 2 parques de autocaravanismo, um junto ao pavilhão, outro no Cais do Puxador. E estudar forma de fazer passadiços entre a Ribeira de Valga e a Ribeira de Ovar, estudando, vendo apoios comunitários que sempre surgem. Portanto, esses serão os nossos principais pontos. Muito obrigado, Paulo. Vamos dar então início à ronda com a segunda questão e vamos começar pelo Ricardo Pinho e recordar que esta ordem foi ditada pelo sorteio que existiu. Lembrar também a gestão do tempo. Sim, e recordar a gestão do tempo, o Ricardo ainda dispõe de 13 minutos e 40 segundos 14 segundos para as 2 perguntas finais. Ricardo, como garantir que a Junta de Freguesia não se vai fechar em torno de tarefas administrativas, assumindo um papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses, colocando-se ao lado e articulando iniciativas com as forças vivas locais? Muito obrigado. Como eu estou um bocadinho poupado aqui no tempo, vou aproveitar para expor falar um bocadinho mais em relação à última questão. E aproveito para falar sobre os nossos jovens. O Movimento 2030 quer apoiar o desporto, incentivar o desporto, e é público que temos o cartão sub-18 para todos os nossos jovens, que é com o apoio da Câmara, o Movimento 2030 sendo poder na Câmara Municipal. Todos os nossos jovens em Valga vão poder usufruir do cartão sub-18 e ter acesso ao desporto de forma gratuita. Aproveitar também para falar em relação à necessidade da pista
da colocação do piso na pista de velocidade que temos para o Centro Cultural Recreativo de Valga. A colocação de um piso que vai nos proporcionar a ter provas internacionais em Valga. A rotunda no acesso ao Cais do Puxador e ao Sargaçal. Isto, como nós já sabemos, há cerca de 17 anos atrás tivemos lá um jovem de Valga que perdeu a vida. É ponto assente que, se o Movimento 2030 for poder, vamos ter lá uma rotunda no acesso ao Cais do Puxadouro e ao Sargaçal. Em relação à limpeza das baletas, eu compreendo muito bem a posição do atual Executivo. Não concordo e comigo jamais eu teria passado essa competência para a Câmara Municipal de Ovar. Compreendo que nós não nos podemos comparar a nível de como é que estão os arruamentos, quer a nível dos Moris e outras zonas do município, mas Valga está num estado deplorável. Nós não estamos melhor e, neste momento, não temos a verba nem temos as baletas limpas. E é isto que nós temos que, de futuro, repensar bem numa renegociação com a Câmara Municipal. Nós sabemos as condições que temos e, então, antes de passar as competências, temos que analisar e ter a certeza do que fazemos. Outra coisa que eu gostava de perceber em relação à requalificação da atual edifício da Junta de Freguesia. Eu reconheço que não temos o melhor edifício. É discutível se a localização do atual edifício está na melhor zona, atendendo àquilo que nós queremos de futuro para Valga, mas eu gostava de perceber uma coisa, se já há uma verba ou se há um valor que que o atual Executivo tenha previsto para esta requalificação. Porque, para mim, eu não vejo isto como uma prioridade. Reconheço as limitações, reconheço o estado que está o edifício, mas eu não vejo isso como uma prioridade para Valga neste momento. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade, se vier a ser o Presidente da Junta de Freguesia de Valga, em colocar a requalificação do edifício como uma prioridade. Em relação à questão que me colocou, a Junta de Freguesia de Valga tem que ter um papel muito mais participativo junto da população. E isto de que forma? Nós não podemos ficar à sombra, não é à sombra, mas à espera que, por exemplo, a limpeza das ruas. Nós sabemos que é uma competência. Se a Câmara não faz, nós delegamos isso ou responsabilizamos quem devia ter feito e não fez. Não pode. Nós temos que andar, temos que acompanhar a população, temos que perceber as dificuldades. Há coisas, e eu vou dar um exemplo aqui muito concreto. Nós temos o Cais de Puxadouro. Se nós formos hoje ao Cais de Puxadouro, olhamos às placas que lá estão. No momento, temos placas de informação turística que está no Cais do Puxadouro. É só ir lá passar e ver. Está tudo degradado. Parece uma zona assombrada. Estão as placas partidas. Estão completamente queimadas do sol. Alguém que ali venha nos visitar diz que esta zona não tem vida. E não é realidade. Eu estou a falar do Cais de Puxadouro como falo outras zonas de Valga. E nós, só com a nossa presença, a Junta nunca se pode fechar, nem nunca se vai fechar, e não estou a dizer que está fechada. Mas nunca se pode fechar. Nós temos que acompanhar a população, estar perto da população, perceber e acompanhar, mesmo que a competência não seja da Junta de Freguesia. Tudo aquilo que não é da competência da Junta de Freguesia, nós temos que bater à porta. Temos que... Eu não quero dizer com isto, nem quero passar a mensagem que o atual Executivo não faça a pressão que tem que ser feita junto da Câmara Municipal. Mas uma coisa é certa. Ou a Câmara, seja o Executivo que for, respeita o povo de Valga, ou o maior representante do povo de Valga não pode, e eu não posso aceitar que a gente estejamos aqui assim a receber de braços abertos quem não nos respeita. E não respeitar passa por não competir com aquilo que é o acordo que há com Valga. Mas, não fugindo aqui à pergunta que me foi colocado, a Junta jamais se irá fechar comigo na presidência de Valga, porque a minha forma de estar, quem me conhece sabe muito bem que sou uma pessoa de terreno, de andar no terreno e de acompanhar a população e as dificuldades da população. Mas como é que pretende reforçar a proximidade com os cidadãos? Eu acho que, muito sinceramente, eu não vou estar aqui com rodeios. Eu acho que o atual Executivo e a forma como o tem não está longe da população. Tem a porta aberta, está junto da população, ouve a população. Eu não posso dizer algo que não é, e a porta aberta e estarmos
incentivar mesmo a população. Ainda na última Assembleia de Freguesia, falou-se lá que a população deve vir em massa colocar os problemas nas Assembleias de Freguesia. Eu não diria isso, mas digo incentivar a que venham, tomem partido, estejam atentos àquilo que se passa em Valga, e a nossa forma é essa, é de estar abertos, incentivar a população a vir, participar, e de uma forma aberta. Eu diria que atual, como está atualmente. E um incentivo maior, mas não digo que estejamos nesse campo fechados à população. Mas atribui algum papel fundamental aqui às associações locais neste As associações locais, eu ia falar nesse ponto à frente, as associações locais são o motor de Valga e as associações de coletividades atualmente têm um papel fundamental. Acho que nós podemos fazer aqui uma coisa muito mais grandiosa, envolvendo todas as associações. Eu não quero dizer que eu vou fazer, mas vou lutar para que porque Valga, e isso é um orgulho para nós valguenses, só quem não esteve nas regiões ao centro, o Carnaval de Verão, tudo, e tem o apoio do atual Executivo da Junta de Freguesia, mas eu acho que podemos fazer uma coisa muito maior, de maior grandeza. Juntando todas as coletividades e fazendo algo em comum, tendo atividades em comum. Muito obrigado, Ricardo. Sara, como é que se consegue garantir que a Junta de Freguesia não se vai fechar nela própria em funções administrativas e qual é a forma de assumir aqui um papel colocando-se ao lado e articulando iniciativas com as forças vivas locais? De todos os órgãos geridos por cidadãos democraticamente eleitos, as juntas de freguesia gozam de um privilégio que as outras não têm, que é a proximidade às pessoas, aos fregueses. E por isso, no que respeita às dinâmicas do dia-a-dia da Junta, claro que é necessário que haja sempre uma componente administrativa, não é? Essa componente nunca pode ser descurada, até porque todas as atividades desenvolvidas pela Junta dependem sempre de um trabalho prévio realizado um bocadinho em contexto de back-office. Na grande maioria das vezes, esse trabalho, apesar de ser invisível aos olhos da população, é necessário, é extremamente necessário e é essencial para o normal funcionamento da Junta de Freguesia. De um ponto de vista mais prático, vamos dizer assim, e tal como afirmei na altura da apresentação da minha candidatura, em maio, acredito mesmo que a intervenção cívica tem que ser feita com pessoas e para as pessoas. Neste aspecto, uma das grandes bandeiras de Valga, e que eu já referi, e que também referi quando dei a minha entrevista ao Jornal de Valga, prende-se precisamente com o associativismo, como também falou aqui o Ricardo. Sendo eleita Presidente da Junta, tudo farei para continuar a apoiar e até mesmo incentivar iniciativas das nossas associações. É mesmo incrível a quantidade de eventos que decorrem na nossa freguesia, toda a gente vê, toda a gente sabe, não é? Desde pequenos eventos como caminhadas, ainda ontem decorreu uma caminhada, no domingo anterior também tinha decorrido outra, até eventos de maior dimensão, como a Noite Branca ou a Corrida Louca. São tudo eventos culturais, eventos que têm por base a música, a dança, o teatro. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o melhor que a Junta de Freguesia tem a fazer é chamar a população a intervir, chamar os fregueses a agir. Como é que este apoio pode ser passado à prática? Como é óbvio, todas as associações são diferentes, têm vertentes diferentes e nem sempre é necessário o mesmo apoio. O apoio da Junta de Freguesia pode ser logístico, não é? Pode ser com assistência de uma carrinha, pode ser a nível de apoio de eletricidade para um evento, mas haverá outras situações em que este apoio vai ter que ser financeiro, não é? Sabemos que existe esse apoio. No entanto, nós, o AGIR, defendemos que é necessário distinguir igualdade de equidade. Então, o que é que nós pretendemos? Porquê? Porque numa política de igualdade nós damos exatamente o mesmo a todos. E nós achamos que não tem que ser necessariamente assim, até porque as associações nem todas têm o mesmo dinamismo. Ou seja, temos que optar mais por uma política de equidade para que se possa apoiar cada associação de uma forma diferenciada, mas equilibrada, tendo em consideração as reais necessidades de cada associação para que seja realmente mais justo. E como é que pretende fazer essa aproximação com os cidadãos?
Lá está, é o apoio, neste caso pretendemos, tem que estar a junta aberta, tem que estar presente nos eventos, tem que ceder o que for necessário para que as associações consigam desenvolver o seu trabalho. Muito obrigado. Vítor, a questão é a mesma. Como é que se consegue garantir que a Junta de Freguesia não se vai fechar em torno de tarefas administrativas e consegue assumir um papel político ativo na defesa e dos interesses dos fregueses, neste caso, colocando-se ao lado e articulando com iniciativas que possam e são praticadas por forças vivas locais? Assim, para mim, o principal é estar presente no terreno, nas ruas, nas escolas, nas associações, nas empresas, basicamente estando em todo o território. Não estou a dizer passar o dia na rua, mas ter a freguesia debaixo do olho. Estar atento a tudo, ouvir a população e tentar atender aos seus pedidos. Nem sempre é fácil, mas porque nós somos os primeiros a levar com a insatisfação dos fregueses, e então, mas tem que se ouvir, é esse o nosso papel. Mas na minha opinião, só visitando as instituições, as ruas, as escolas, tudo o que existe em Balga, visitar, ver, saber os problemas, recolher informações, tratar dos problemas e depois, quando é ter um diálogo firme com a Câmara Municipal, quando são coisas que é da sua responsabilidade, neste caso como as limpezas das ruas e entre outras coisas, como os pavimentos, mas é muito em torno disso, ter uma presença forte e resolver os problemas. Articular também com forças vivas locais, coletivas, a paróquias, empresas, os jovens, os séniores. A Junta não pode ser apenas um balcão de papéis, tem que ter uma voz firme e construtiva de Valga todos os dias. Passa um pouco por aqui. E qual é o papel que as associações podem ter ao longo deste processo todo, as associações locais? Eu acho que as associações locais não só puxam quem está um bocado mais distante da Junta de Freguesia e da freguesia em si, mas também como acolhem as pessoas que são um pouco mais acanhadas. Se não existir associações e instituições de cultura, festas e essas coisas, o que é que diferencia Balga de outra freguesia? Não diferencia nada. Nós temos a nossa cultura, temos os nossos espaços, temos que os valorizar para manter a cultura viva, e quando se ouve Balga não é apenas um território nacional ou uma freguesia de Ovar, mas sim um sítio onde sabemos que há Nossa Senhora de Entráguas, pode fazer lá uns bons grelhados, passar um bom bocado com as nossas famílias e manter esse sentimento vivo sempre. Existem alguns exemplos concretos que acho que existe aqui o casamento perfeito entre aquilo que é a ação da Junta de Freguesia e também a articulação com as forças locais, neste caso com as associações? Como assim? Não percebi. Se há algum evento que existe em Valga em que considere-se que é fundamental o casamento que existe entre a Junta de Freguesia e as associações em torno daquilo que é o melhor para a freguesia? É assim, eu acho que todos os eventos, claro que tem eventos para todas as idades, mas eu acho que uma grande parte dos eventos que já existem em Valga, e assim como as instituições, já promovem o acolhimento, só que eu acho que não é muito divulgado. Por exemplo, eu até ter vontade de aprender a tocar viola no GAC, não sabia da existência do GAC, por exemplo. E acho que isso não deveria acontecer. Eu deveria, desde pequeno, saber que o GAC existia, que é um dos pilares da freguesia de Valga. Mas acha que um fator, então, importante é a falta de divulgação de atividades que são feitas na freguesia ou por associações da freguesia? É assim, eu acho que a divulgação é estritamente necessária, mas também o seu investimento para melhoramento e haver mais pessoas a falar das instituições e mais casos de sucesso. Temos muitos casos de sucesso no GAC, mas eu acho que passa um bocado por aí, divulgar, investir e cuidar das instituições, e acho que cabe ao Executivo também
ter um papel fundamental, porque é a primeira pessoa que é responsável pela freguesia. Mas tem alguma ideia concreta que a Junta de Freguesia possa fazer? Não sei, através de um site, Sim, um guia, algo que possa fazer com uma frequência curta para que as pessoas estejam sempre informadas? É assim, temos muitos meios de comunicação. O Jornal de Valga, embora toda a gente não adira e se calhar muita gente também não conhece, principalmente as pessoas que chegam a Valga ou que vêm morar para Valga recentemente, mas também existem canais de comunicação. Hoje em dia a juventude tem Facebook, pode-se pôr anúncios no Facebook como em outras redes sociais para promover lá está, todos os serviços e não só. Pode-se, por exemplo, pode-se anunciar com cartazes e outros meios que existem à disponibilidade para aumentar a visibilidade das nossas instituições, não só para atrair mais pessoas, também não só da nossa freguesia, porque pessoas de outra freguesia poderiam frequentar, claro com outros requisitos, mas eu acho que passa um bocado por aí. A Valga não tem que se restringir só para os valguenses, mas sim para outras pessoas fora da nossa freguesia, e eu acho que aí é que tínhamos o reconhecido valor também, que era não só servir os nossos, como de outros de fora. Acho que dava uma credibilidade muito alta à nossa freguesia, às suas instituições. Muito bem, muito obrigado, Vítor. José Teles, como é que se consegue, ou neste caso, como é que a CDU vai garantir que a Junta de Freguesia não se vai fechar em torno de tarefas meramente administrativas e reconhecendo a importância das mesmas, assumindo um papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses, colocando-se ao lado e articulando iniciativas com as forças vivas locais? Ora bom, garantir que a Junta de Freguesia assuma um papel político ativo, em vez de se limitar a tarefas administrativas, exige uma mudança de cultura e implementação de mecanismos de proximidade e articulação, para que a Junta de Freguesia se coloque na defesa ativa dos interesses dos fregueses e articule com as forças vivas locais, pode ser adotadas as seguintes estratégias. A voz ativa junto do município. A Junta deve ser um papel principal e decisivo interlocutor político dos fregueses perante a Câmara Municipal e outras entidades, como Infraestruturas de Portugal ou Agência Portuguesa do Ambiente, no caso de Ovar. Isto implica não só reportar problemas administrativos, mas exigir soluções, participar em reuniões e defender publicamente os interesses da freguesia. Elaboração de propostas e reivindicações, assumir um papel proativo na identificação de problemas estruturais, segurança rodoviária, ferroviária, falta de manutenção de espaços verdes e apresentar propostas políticas e técnicas detalhadas para a sua resolução, em vez de apenas solicitar resolução. Um orçamento participativo local, criar um mecanismo de orçamento participativo a nível de freguesia, permitindo que os fregueses e as suas associações decidam sobre uma parte do orçamento da Junta. Isto transforma a Junta de Freguesia de mera gestora em facilitadora da vontade popular. A criação de conselhos consultivos, instituir conselhos consultivos temáticos, por exemplo, ambiente, espaços verdes, cultura e desporto, segurança e mobilidade, com a participação formal de decisões e posições da Junta. Estão alinhadas com as preocupações da sociedade civil. A Junta de Portas Abertas e Descentralização. Levar o Executivo da Junta ao encontro dos fregueses, realizando reuniões descentralizadas em diferentes locais, bairros, localidades,
Isto assegura que os problemas específicos de cada zona são ouvidos diretamente e que a Junta não se isola no seu edifício. Os protocolos e parcerias ativas, estabelecer protocolos de colaboração com as forças vivas, locais, associações desportivas, culturais, escolas, lares, não apenas para a atribuição de subsídios, mas para a articulação de iniciativas conjuntas que promovam o desenvolvimento da freguesia. Comunicação proativa, utilizar as redes sociais e o próprio website para comunicar as posições políticas da Junta e as diligências efetuadas em nome dos fregueses, em vez de apenas publicar editais e avisos administrativos. Resumindo, a transição de um papel administrativo para um papel político ativo baseia-se na capacidade de antecipação do Executivo da freguesia, na articulação permanente com a comunidade e na exigência constante perante o poder local e central. Dentro desse leque de iniciativas e de ações que a CDU pretende, mas em termos concretos, em termos de processos, como é que as associações locais podem ser aqui encaixadas? Como é que se pode fazer aqui este casamento? E as palavras são minhas. Dialogando com elas, com as associações, e nós temos aí bastantes coletividades, de mais variadíssima, não é só de ranchos, não é? Que também têm o seu valor, portanto, de serem chamados a intervir, a ser chamados para a realização de eventos que se criem para fazer uma aproximação dos fregueses, digamos, da população de Valga, não ser... Mas passa também por atribuir competências às associações? Também pode, sim. Também defendemos isso. Muito bem. Muito bem. Tenham um papel ativo na vida cívica da freguesia. Muito bem, José. Raul, a pergunta é a mesma e aqui a pergunta será reformulada na questão de que, como é que o Partido Socialista vê esta parte do fecho nas questões administrativas, que são normais em qualquer junta de freguesia, e penso que é unânime de todos que é uma competência que a junta de freguesia precisa e não pode abdicar dela, mas como é que depois se passa esta parte para a parte política na defesa dos interesses dos fregueses e colaborando aqui com as forças vivas locais? Ora bem, é assim, este fecho em si próprio depende ou decorre muito daquilo que é a lei do regime das autarquias locais. Portanto, nós somos muito balizados, existe uma lei que diz quais são as nossas competências e como é que temos que as executar e qual é que é a amplitude das nossas políticas. Portanto, este serviço, que é o atendimento, aquilo que são os serviços administrativos da Junta de Freguesia, é a base e aquilo que justifica a existência da Junta de Freguesia. Contudo, existe uma série depois de outras interações, chamemos-lhe assim, que é de todo o interesse da população e do território que a Junta de Freguesia participe. Embora a forma como o apresenta, quem apresenta e o que é que apresenta, não é propriamente vinculativo. Portanto, a proximidade que temos do território, das populações e das necessidades, dá-nos um conhecimento que, para bom decisor, será sensato e prudente ouvir. Portanto, eu penso que a Junta de Freguesia terá que ter um papel que tem que ser de pugnar por aquilo que é o melhor para a sua população e para o seu território. E esse pugnar passa por dar a conhecer aquilo que são as fragilidades, aquilo que são as vulnerabilidades e também apontar as soluções que melhor podem servir numa determinada necessidade perante aquelas características. Portanto, essa proximidade é de todo o interesse que exista e existe. Porquê? Porque a boa decisão passa por ter um conhecimento prévio
de quais são as necessidades e em que é que ela se fundamenta. Portanto, a Junta de Freguesia tem esse papel, deverá ter esse papel, mas passa fundamentalmente por pugnar para que se resolva uma necessidade. Porque muitas vezes as necessidades que existem exigem uma capacidade técnica que a Junta de Freguesia não tem, exigem uma capacidade financeira que a Junta de Freguesia não tem, exigem uma capacidade até de negociação com entidades superiores às quais a Junta de Freguesia não tem acesso. Portanto, mas o primeiro passo pode e deve ser dado pela Junta de Freguesia. Não o nego, e é isso que a Junta de Freguesia tem feito. E dou um bom exemplo disto. É a ambição de todos nós, na Freguesia de Valga, e de todos os que estão aqui presentes, construir uma casa mortuária em Valga. Foi evidenciada essa necessidade à Câmara Municipal, até porque nós temos a igreja mais bonita do país, que é visitada por centenas de pessoas, e acontece um funeral e nem os turistas tiram fotografias, nem quem está a fazer o velório dignifica a memória de quem ali está. Portanto, é pertinente, a Câmara Municipal abraçou, sim senhor, e considerou essa necessidade e refleteu em orçamento nas grandes opções do plano para 2025, e a Junta de Freguesia o que fez? Contactou com aqueles que são os detentores de uma propriedade que servirá essa necessidade, encontrou a solução, negociou a solução e apresentou à Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal, neste momento, tem todas as ferramentas, embora esteja limitado pelo mandato autárquico, mas tem todas as ferramentas para, querendo, poder executá-lo. Portanto, não mas tem informação se vai ser executado ou não? Só não será executada se não quiser. Porque a solução está ali, a disponibilidade do espaço está ali. Está ali e existe o compromisso, existe a vontade do proprietário em que esse prédio sirva à necessidade que é uma casa mortuária para Valga. Portanto, este papel que a Junta não teria que o fazer é bem representativo do que é esta a outra dimensão para além do atendimento e daquilo que são as nossas funções que a Lei 75 determina. Depois, como é que chegamos também à população? Temos a porta aberta e as pessoas vêm ter connosco, de facto, e ainda bem que assim é, sabem onde nos encontrar. Mas as nossas coletividades são o motor daquilo que é a nossa cultura, o nosso desporto, a nossa gastronomia, o nosso folclore, tudo, as nossas artes, mas são também uma forma de que cada um dos nossos cidadãos, cada um dos nossos fregueses, participe na comunidade. Porque o trabalho das coletividades é autónomo, mas tem uma grande componente de apoio da Junta de Freguesia. Muitas vezes meramente simbólico. Mas há uma coisa que as coletividades sabem e que é bom que tenham sempre presente, e têm-no, e que é indissociável do papel da Junta de Freguesia, que é a Junta de Freguesia é um parceiro das suas atividades, é um parceiro dos seus projetos. E creio que nessa matéria temos feito e temos feito bem. Agora, a Junta claramente terá que ter sempre um papel que é de incentivador ao investimento, que é de pugnar para que se instale investimento na freguesia de Valga, porque é pelo investimento que vamos criar emprego, é pelo investimento que vamos fixar residência, a população a residir em Valga, é pelo investimento que vamos dar condições de vida à nossa população. Mas não é a Junta de Freguesia que vai licenciar uma unidade industrial que empregue 2.000 pessoas. Mas a Junta de Freguesia pode e deve incentivar a Câmara Municipal para que promova o território e para que promova a atratividade do território. Portanto, creio que a Junta de Freguesia pode e deve ser um parceiro, assim também queira a Câmara Municipal que a Junta o seja. Muito bem, Raul, muito obrigado. Paulo Matos, para o PSD, o que é que será feito para evitar que a Junta, neste caso a Junta, não se feche em torno das tarefas administrativas e consiga garantir e assumir um papel político ativo, principalmente com articulação com as várias forças vivas da freguesia de Valga? Em primeiro, dizer logo que promover a política de proximidade é ouvir, saber ouvir para criar soluções e consensos. Depois, fazer assembleias de freguesia em diferentes locais, como este Executivo
já o fez, e acho que é uma boa ideia e acho que deve ser. Agora, devem ser publicitadas e nas zonas e nos locais que vão ser, aquela zona ser essencialmente bem difundida, a Assembleia de Freguesia. Promover um fórum social onde toda a população possa contribuir com as suas ideias e análise. Criação de uma linha de apoio aos fregueses. Linha essa destinada a comunicar rapidamente as avarias e emergências. Criação de um núcleo de atividades económicas. Apoiar as coletividades, fazendo visitas periódicas no sentido de avaliar o desempenho e as dificuldades. Isto é super importante. Tive 6 anos à frente de uma coletividade e ficamos por aqui para não dizer mais. Estudar a possibilidade de aquelas coletividades que não têm sede ou não têm condições, em terrenos da Junta, ver se é possível adaptar uma sede às coletividades. Promover e dinamizar uma feira rural. Promover o Dia das Coletividades. Este Dia das Coletividades, onde todas as coletividades possam expor tudo o que fazem durante o ano, tudo aquilo que elas são fortes, e no final um espetáculo com um artista de nomeada, uma banda de nomeada que traga pessoas a Valga, que faça de Valga um evento único. Porquê? Porque Valga tem muitas festas, mas não temos um evento que se diga, bem aqui, aquele artista, aquela banda especial. Então, vamos, nesta festa, nesta Dia das Coletividades, o final será sempre marcante e ficará sempre um dia marcante. Mas acha que faz falta um artista de cartaz para pôr Valga, não digo mais no mapa, mas para realçar essas atividades? Sim, porque, como eu digo, temos muitas festas e as pessoas trabalham muito nas festas das suas capelas e da igreja, mas tem que haver um marco histórico, tem que haver algo que simbolize algo para a freguesia. Mas essas festas, e pegando na expressão do artista de cartaz, seria suportado pela Junta de Freguesia ou com receitas próprias dos próprios eventos? Não. Este evento, o que é que vai ajudar? Este próprio evento vai ajudar as coletividades, ok? Porque as coletividades não só vão dar espetáculo, como vão ter as suas barraquinhas, como vão poder dali tirar proveitos para a própria coletividade, financeiramente. Agora, se nós conseguirmos ter aqui um artista de nomeada, o que é que vai fazer? Vai haver mais pessoas. Vai haver pessoas que queiram ir. Por exemplo, um Fernando Daniel, um Tony Carreira, uma banda que a própria Câmara também canaliza alguma verba para isso acontecer dentro da freguesia. Posso continuar? Sim, Tem mais alguma pergunta? Não. Pode perguntar era só mesmo para esclarecer essa questão. Ok. E, portanto, promover ações de sensibilização sobre a temática da separação de resíduos e reorganizar a rede de ecopontos, assunto essencial nos dias de hoje. Promover ações de sensibilização e de segurança e medidas preventivas em caso de catástrofes, junto com a Proteção Civil. Okay? Quanto às coletividades, as coletividades são os embaixadores da freguesia. Fui a muitos locais que nunca ninguém tinha ouvido falar de Valga. Okay? Mas o símbolo de Valga ia nas camisolas. Okay? A Junta de Freguesia tem o dever de ser o motor, okay? O motor, a locomotiva que vai à frente, e não só ser carril. Tem que ser a locomotiva que vai puxar pelas coletividades. Porque são as coletividades. Ninguém vai convidar o Presidente da Junta, seja o Paulo, seja o Raul, seja a Sara, seja quem quer, para ir a Pampilhosa da Serra, para ir a Lisboa. As coletividades vão lá. Temos que dar super atenção às coletividades e protegê-las. Não é com apoios simbólicos, é com apoios dignos para as coletividades trabalhar. As coletividades, portanto, como eu disse, são as principais, e a criação de hortas comunitárias aos novos fregueses que vêm, que não podem ter em apartamentos ou pequenos terrenos, que
possam trabalhar a terra, no fundo, fazerem um pouco da agricultura de Valga. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Vamos avançar então para a terceira e última questão. Só de recordar que vamos entrar na última questão e os tempos estão divididos da seguinte forma. O Ricardo Pinho ainda dispõe de 6 minutos e 25 segundos, a Sara de 6 minutos e 10 segundos, o Vítor Dias 7 minutos e 19 segundos, o José Teles 6 minutos e 5 segundos, o Raul Teixeira 5 minutos e 34 segundos e o Paulo Matos 5 minutos e 12 segundos. Este é o tempo que tem para a última questão. Muito bem, podem usar o tempo respondendo à questão e depois podem voltar atrás se entenderem que devem voltar atrás às outras duas questões. Realmente, olhando para as competências, e sabemos quais são as competências de uma junta de freguesia, parece-me que a maior competência será contornar a limitação das competências. É o que parece que fica evidente. É uma boa conclusão. É uma boa conclusão. Mas há, efetivamente, também competências e dentro desse contorno das próprias competências, da limitação das competências, pode-se ir mais além, como foi evidente também no que o Raul expôs, na forma como uma junta de freguesia e o seu presidente, o seu executivo, pode intervir junto, por exemplo, de uma Câmara Municipal. Então vamos para a terceira pergunta. Eu disse que podem usar esse tempo, mas havia aqui uma questão, Rui, que era a questão do desafio, que vamos deixar para o final. Vamos final para o final. Fico sempre muito curioso relativamente ao desafio. Se quiserem deixar, tendo um bocadinho, um minuto para o final, podem falar deste desafio. Então, a última questão, quais os compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta e como assegurar a transparência da sua execução? Ricardo. Então, Valga é muito grande. Valga não é só grande a nível do seu território, mas é grande pelas gentes e por todos nós que lá estamos. E há uma coisa que nós temos aqui em comum, todos que aqui estamos, candidatos a Valga, que eu não tenho a mínima dúvida, que é o orgulho de pertencer a Valga. Como nós falamos das nossas coletividades, e a divulgação de todos os eventos, eu acho que a divulgação é muito bem feita e isso, a prova é de quem vai aos eventos que lá se realizam e vê a imensidão de pessoas que lá estão presentes. Agora, o que Valga precisa é de uma visão futura. Nós não podemos querer coisas diferentes apostando sempre no mais do mesmo. Nós quando falamos da Quinta do Cruzeiro, nós sabemos perfeitamente que a Quinta do Cruzeiro não depende única e exclusivamente da Junta de Freguesia. Mas precisamos debater nesse ponto. Não é com uma requalificação de uma Junta de Freguesia, não é com outras situações. Nós precisamos de visão futura. Nós precisamos, para nós atrairmos investimento a Valga, nós temos que criar as condições. E criar as condições passa, por exemplo, pela Quinta do Cruzeiro. Depois, eu queria aqui deixar uma coisa bem clara, que é, por exemplo, o porquê de muitos valguenses, não só valguenses, desacreditar um bocado na política, que é a questão, por exemplo, de andarmos a bater à porta para nós nos disponibilizarmos a levar os idosos, as pessoas que têm menos mobilidade, a ir votar. Isto não é política, isto não é forma de ajudar as pessoas. Eu já falei isto publicamente e quero repetir isso. Isso não é forma de nós atrairmos a juventude a acreditar na política. Nós sabemos bem das dificuldades que o atual Executivo tem, como estamos aqui a falar, nós sabemos perfeitamente que a Junta de Freguesia vive numa situação muito limitada a nível das suas competências. Mas eu acredito muito que nós, temos que definir o que é prioritário para nós. Nós não podemos, como eu estava a dizer, tentar apresentar e fazer algo para dizer que fiz. Não. Aquilo que o Movimento 2030 apresentou e o nosso programa é claro, já foi bem divulgado e vai continuar a ser. Nós apresentamos algo que traz desenvolvimento a Valga. Quer a questão dos arruamentos, quer a questão da rotunda, quer a questão do apostar no Centro Cultural Recreativo de Valga, na pavimentação da pista de velocidade.
são tudo situações que vão trazer aqui um grande desenvolvimento à Valga, que vão trazer, sendo elas executadas, agora não vai depender só do, como eu disse, do Presidente da Junta de Freguesia. Agora uma coisa é certa comigo, que é, nós temos que saber receber quem vem a Valga. E como eu disse, Valga é grande. E Valga vem muita gente, e Valga está bem marcada no mapa e é muito bem conhecida já a nível nacional. Agora, há uma coisa que quem vem a Valga tem que respeitar. E quando eu digo respeitar, nós temos uma Câmara Municipal que, e pelo que nós vamos vendo, não respeita atualmente Valga. E quando eu digo não respeita, não cumpre com as obrigações que tem para com Valga. Não coloca da mesma forma Valga como coloca outras freguesias. E é isso que nós temos que nos bater. Eu vou dizer uma coisa que pode ser um pouco impopular, mas eu vou dizer, porque enquanto não respeitarem Valga, se um dia chegar a Presidente da Junta de Freguesia de Valga, eu estou sempre do lado do povo. E lado do povo, eu digo mais, num ato público, eu jamais sei receber, sou a primeira pessoa a dar a cara e saber receber. Mas não me peçam para acompanhar quem não respeita Valga. Valga tem que ser respeitada. Valga precisa de investimento, Valga precisa que as pessoas que estão acima das competências da Junta de Freguesia de Valga, que olhem para Valga, porque eu tenho a certeza absoluta que não há nenhuma freguesia que esteja em tão más condições a nível de arruamentos, a nível de passeios, como está a Valga. E pronto. E as coletividades têm, sim senhora, como já disseram aqui, temos que ter aqui uma especial atenção às coletividades, temos que as continuar a apoiar, não digo que não estejam a ser apoiadas, mas temos que estar mais próximos delas e claramente que sim com outros apoios, porque os apoios que elas recebem atualmente não chegam. E se não for aqui as pessoas que estão à frente delas, inclusive a trazer verbas do seu próprio bolso, não se realiza aquilo que se faz hoje em Valga. Muito bem, Ricardo, a pergunta final é a pergunta final. O que é que levou o Ricardo a ser candidato à Assembleia de Freguesia de Valga? O que me levou é o meu orgulho, a minha paixão que eu tenho por Valga. Eu acredito, e não colocando aqui, não sendo superior a ninguém, eu acredito que tenho a competência e a força suficiente, principalmente numa coisa. A minha experiência a nível... Eu estou à frente de uma coletividade, não em Valga, não no Conselho, no distrito de Castelo Branco, e acho que a capacidade que eu posso ter de envolver a população, eu vou partilhar uma coisa muito rápida, já que estamos na parte final. Até parece incrível, não é, Ricardo? Está a ficar sem tempo. Sim, mas vai dar tempo. A primeira coisa que disse a um vizinho meu, isto é em tom de brincadeira, quando disse a ele que iria ser candidato à Junta de Freguesia, disse-lhe a ele, olha, vou ser candidato e a primeira medida que eu vou tomar, se ganhar a Junta, vai ser colocar os idosos a limpar as baledas. A resposta dele foi, pronto, não contes com o meu voto. É claro que isto foi em brincadeira, mas é esta a minha forma de estar. Envolver a população, sejam idosos, sejam jovens, vamos envolver a população, puxar pelo orgulho que nós temos, porque não podemos estar à espera que o Raul, ou quem está à frente da Junta de Freguesia, que resolva todos os problemas. Esqueçam isso. Nós temos que nos envolver, temos que puxar pela paixão de Valga e foi isso que me levou a candidatar-me a Presidente de Valga, a paixão que tenho por Valga. E ao mesmo tempo, Ricardo, obrigado também já fazendo uma nota introdutória para a campanha. Não é? Claro. Mas muito bem, obrigado. Sara, eu vou repetir a questão porque ela, não sendo muito longa, merece também alguma atenção. Quais os compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta e como assegurar a transparência da sua execução? Então, relativamente ao orçamento, arrisco dizer que deixámos para o fim aquilo que é a base da gestão de uma junta de freguesia. A junta dispõe de meios limitados, como sabemos, como já foi referido, para enfrentar condições que não são estanques. As condições, uma junta de freguesia tem questões que são sempre variáveis. E um orçamento de uma junta de freguesia é limitado. Neste caso, pelo que vi, que sei, e corrija-me, Raul, se estiver errada, mais de 50% do orçamento anual da Junta é destinado às despesas com o pessoal. E mais de 20% está destinado à aquisição de bens e serviços, ou seja, 70%, não é? Portanto, resumidamente, cerca de 3/4 do orçamento são necessários só para a Junta
poder trabalhar dentro daquilo que podemos considerar o seu normal funcionamento. Ou seja, de facto não sobra muito, não é? Sobra cerca de 30% para investimento. Como todos saberão, não é? Não é preciso ser economista para entender o que é que eu vou dizer. O dinheiro não estica, antes esticasse, não é? À semelhança do que acontece com os nossos orçamentos familiares, em que todos temos de tomar opções, não é? A Junta também tem de o fazer. Este tipo de exercício também tem de ser feito pela Junta. Tem de tomar opções, tem de escolher umas em detrimento de outras e, pelo facto do orçamento ser limitado, é importantíssimo ponderar quais as opções a tomar em detrimento de outras. Por exemplo, também creio que no orçamento para 2025 o valor previsto para os prémios, para as condecorações e para as ofertas era superior ao valor para o apoio para a aquisição de material escolar. Dou este exemplo pelo facto da educação ser uma área que me é querida, que é a área da minha licenciatura, e também porque tenho filhas que estudam em Valga. E neste caso, o que eu quero dizer, não é que relativamente a este pouco que acabei de referir, não é? É minha convicção, conforme já disse anteriormente, que o investimento, por exemplo, neste caso, eu penso que o investimento no apoio para a aquisição do material escolar poderia ser superior, ou seja, limitarmos aqui um bocadinho mais o apoio, o valor previsto para os prémios e para as condecorações e, por exemplo, para além de apoiarmos no material escolar para as escolas primárias, apoiarmos também, se calhar, no segundo ciclo. Pronto, irmos dando uns passinhos de cada vez, ou seja, seria também uma proposta nossa. Sabemos que há o apoio no primeiro ciclo, reduzirmos um bocadinho, se calhar, o orçamento, neste caso, refiro-me às condecorações, poderia ter analisado outra questão, mas acho que esta é pertinente, e então darmos aqui um bocadinho mais de apoio na aquisição de material escolar, por exemplo, para o segundo ciclo. Pronto, e neste caso será uma das propostas a nível de gestão de orçamento. Então vamos já àquela questão que estávamos a colocar. O que é que levou a Sara a aceitar o convite para ser candidata à Junta de Freguesia de Valga? A pergunta é simples, a resposta é mais não complexo. É exatamente. Precisa de mais de 3 minutos? Não, acho que não. Não. Então, não foi de todo algo que estivesse já à espera neste momento, ou seja, quando recebi o convite da doutora Lígia Pode, ainda ponderei. Porquê? Porque imaginava talvez isto numa situação diferente da minha vida, quando às vezes até no seio da família e dos amigos brincavam comigo e diziam um dia ainda poderás ser Presidente da Junta, ou ainda vais ser Presidente da Junta, porque eu dava ideias e que na altura, por acaso, ideias que eu falava já há uns anitos atrás e que depois até acabaram por se concretizar, que era, por exemplo, eu há 12 anos dizia como é que é possível Valga não ter um parque infantil. Dizia isto no seio dos amigos e da família, não é? E, entretanto, realmente concretizou-se. Valga tem um parque infantil. Também falava neste tipo de questões que depois acabavam por acontecer. Então diziam-me na brincadeira, um dia ainda vais ser Presidente. E eu dizia, talvez, mas quando me reformar. Entretanto, decidi aceitar o convite da doutora Lígia, porque o Agir apresentou-me propostas que iam de encontro àquilo que eu pretendo para a freguesia de Valga e, portanto, foi uma opção ponderada, mas foi uma opção bem pensada e que está a ser um desafio para mim, no bom sentido. E já agora também uma outra questão, como é que se vê, ou o que é que podem esperar os cidadãos da freguesia de Valga de Sara como Presidente da Junta de Freguesia de Valga? Para quem não sabe, eu trabalho na função pública, sou administrativa e estou por dentro de alguns processos administrativos, não propriamente numa junta de freguesia, no meu caso é uma Câmara Municipal, trabalho na Câmara Municipal do Porto e presto apoio administrativo, neste caso mais direcionado para uma área muito específica, que é a fiscalização, mas esta área também me dá também me enriquece, não é, pessoalmente e profissionalmente, e neste caso penso que as pessoas poderão contar com alguém que está também aberto a novas ideias, aberto a ouvir os problemas das pessoas,
alguém que também está do lado das pessoas, porque eu também sou freguesa, não é? Também estou do lado das outras pessoas e percebo muito daquilo que me dizem. Aliás, também tenho alguma participação nas coletividades e também já incuto esses valores às minhas filhas, que eu sou mãe de 2 meninas gêmeas, que frequentam algumas associações e frequentamos em conjunto várias atividades das associações, promovidas pelas associações, outras também promovidas pela Junta de Freguesia. Estamos presentes na comunidade e é isso que as pessoas podem esperar de mim: empenho, dedicação e presença junto dos fregueses. Sara, eu tenho só uma questão para lhe fazer, que é um bocadinho de futurologia, que é, disse que há 12 anos atrás que Valga devia ter um jardim de infância. Havia ali qualquer premonição. Há alguma coisa que ache, de uma forma muito rápida, que Valga precisa, só para que daqui a 10 anos nós possamos perceber... Pronto, eu também dizia que Valga precisava de um multibanco na zona de Sargassal e acho que está a acontecer. Pronto, e por acaso dizia isso e quem me conhece sabe que eu já digo isto há muitos anos. Ou seja, devemos levar as suas opiniões muito a sério. Pronto. Não, há aqui uma questão de premonição. Não quero aqui agitar os outros candidatos, não é? Mas a premonição seria ela vencer as eleições. Isso era o ideal. Pois, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Realmente houve um lado premonitório. Vamos avançar para a questão para o Vítor Dias. Quais os compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta e como assegurar a transparência da sua execução? Vítor. Bem, como já foi referido aqui pela minha colega que falou anteriormente, já não sobra muito do orçamento da Junta de Freguesia para fazer muito, mas temos algumas prioridades, sobretudo a manutenção dos espaços que a Câmara Municipal neste momento está responsável pela sua manutenção e limpeza, mas eventualmente, se ela não conseguir dar conta do recado de tudo, terá a ser a Junta em locais mais iminentes de limpeza, terá a ser a Junta a assumir, assim como o apoio às associações e coletividades, programas sociais para os idosos e jovens, e tenho aqui outras ideias para a Valga também, para a inclusão digital sénior, como aulas práticas mensais, em que uma pessoa que possa dar formação poderá visitar Valga uma vez de 2 em 2 meses ou uma vez por mês, para dar aulas práticas aos idosos, para eles saberem adaptar-se, para eles conseguirem adaptar-se às novas tecnologias. Assim como também, igualmente, para os mais jovens, para se poderem fazer workshops e poderem enriquecer os seus currículos, assim como também dar apoio na criação de currículos para adultos na casa dos 40 ou 50 anos, em que hoje em dia uma pessoa vai se candidatar a qualquer sítio, toda a gente pede um currículo e há muitas pessoas que não sabem preencher um currículo ou fazer um currículo. A Junta de Freguesia, eu acho que era uma coisa básica que poderia suportar, porque não acredito que sejam pessoas todos os dias a precisar disso, e poderia ajudar nesse sentido. Assim como ajudar os idosos em questões de e-mails, ou há muitas situações em que hoje em dia já não é tratado por cartas, é tudo e-mails, marcações por videochamadas, e a Junta poderá, nesse sentido, poder ajudar. Na sua base é ser um ponto de refúgio onde as pessoas podem perguntar se podem ajudar, e claro que a Junta poderá ajudar em qualquer caso que dentro das suas capacidades. Se não for das suas capacidades, pode reencaminhar as pessoas e acompanhar os processos. Também de realçar aqui 2 eventos anuais rotativos para inovar a cultura e chamar o turismo para a Valga, nunca sendo sempre igual, para atrair sempre pessoas com vários gostos.
também fazer um apanhado junto de todos os empregadores em Balga que existem, como agricultores, empresas que possam precisar de pessoas. Balga pode ser, não vou dizer o centro de emprego, mas pessoas que eventualmente precisam de trabalho, se aparecer aí algum trabalho, podem comunicar, e a Junta nesse sentido pode reencaminhar as pessoas, porque as pessoas não sabem tudo, e a Junta de Freguesia pode ser um núcleo de informações, assim como de oportunidades. Obrigado, Vítor. É sempre bom, e acho que todos concordamos também, que vermos o jovem candidatar-se a um cargo que é importante também num conselho, em qualquer conselho. Porquê é que aceitou e quais os motivos para aceitar esse desafio que foi lançado? O meu principal motivo para me ter candidatado foi a minha paixão pela freguesia. Não vou dizer que sou das pessoas mais ligadas a todas as instituições e coletividades, não me vou estar a mentir, porque não é verdade. Sempre estou presente em tudo, conheço muita gente em Balga, mas a vontade que eu tenho de poder transformar, e sei que, embora seja jovem e inexperiente, posso assumir que possa ser inexperiente num executivo futuro, mas rodeei-me de pessoas, não só jovens, mas pessoas experientes que me possam ajudar, assim como dar a visão, e sempre respeitando os últimos executivos que fizeram sempre o que puderam pela freguesia. Não vou estar a desdenhar. Mas sei que posso trazer uma golfada de ar fresco, uma visão diferente que possa ser vantajoso para a nossa freguesia. E como é que se vê então nesse cargo de Presidente da Junta de Freguesia de Balga? Vejo esse cargo com toda a naturalidade. Eu não quero estar a criar dogmas que o Presidente é o manda-chuva de uma freguesia. Não, o Presidente é uma pessoa como as outras, em que tem deveres acrescidos sobre a população dessa freguesia. Estou preparado para levar com desgostos e pessoas menos contentes, assim como para receber elogios e outras situações que são sempre uma surpresa, não é algo limitado. Estes debates também servem para apresentar as pessoas, não é? Sim, então, sim. Por isso o tempo existente também é aproveitado para ele existindo ainda e sendo sobrando. Portanto, podemos aproveitar para para ir lançando estas questões, até porque os fregueses que estão a assistir podem até esclarecer e ficam muito mais esclarecidos sobre quem se lhes apresenta na eleição. E o Vítor já tinha este gosto pela política ou nasceu agora? É assim, poder local, assim, sempre foi acompanhando, não só da nossa freguesia, costumo ver as atas e não costumo ir às assembleias de freguesia, até porque o meu trabalho não permite, porque neste momento estou a trabalhar, entre aspas, mas sempre acompanhei o poder local, assim como a política no geral. Tenho interesse porque às vezes ou muitas vezes uma pessoa se calhar fazia diferente ou podia fazer diferente ou ter outras ideias para realizar certas e determinadas situações. Mas já alguma vez sonhou ali com a Sara e um dia ser Presidente de Junta de Balga? Não vou dizer que sonhei, não vou dizer que sonhei, mas lá está, se tivesse, algum dia me fizessem o convite e fizeram-me o convite, estava disponível para assumir a responsabilidade, e eu sempre dei o meu parecer em como era um gosto assumir isso e empenhar e dar todo o meu contributo possível, assim como aprender, porque acredito que seja uma grande aprendizagem. O Raul pode testemunhar uma grande aprendizagem e assumir uma responsabilidade destas. Ficou com 26 segundos, Vítor. Passemos então para o José Teles. Sobre esta última questão, quais compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta e como assegurar a transparência da sua execução? José. Ora bem, então
áreas prioritárias, essenciais, competências legais básicas. Estas áreas representam o cerne das responsabilidades de uma junta e são habitualmente as maiores fatias orçamentais, além dos custos fixos de funcionamento. A limpeza e a higiene urbana é uma das áreas mais visíveis e criticadas, como vimos já aqui na nossa freguesia e constatamos isso diariamente. Por isso é de grande prioridade. A recolha eu costumo dizer monstros, os colchões, Monos, não é? Pronto, objetos fora de uso, digamos assim. É um serviço essencial para evitar o abandono de resíduos volumosos em espaços públicos. A limpeza das vias e espaços públicos, manutenção da salubridade das ruas, caminhos e largos, incluindo a limpeza de sarjetas e semidouros, porque quando vêm às vezes grandes chuvadas, intempéries de um momento para o outro, as sarjetas estão assoreadas, entupidas, causa inundações. Acho que isso também é de grande importância. A gestão dos resíduos urbanos, garantir a recolha e o encaminhamento dos resíduos em articulação com o município, a manutenção dos espaços verdes e equipamentos. O investimento nesta área tem um impacto direto na qualidade da vida e na imagem da freguesia. Manutenção de jardins e canteiros, corte de relva, poda de árvores, arbustos, controle de infestantes, ervas daninhas, a conservação dos parques infantis e equipamentos esportivos de proximidade, garantir a segurança e o bom estado dos locais de lazer e prática desportiva. A manutenção e reparação de arruamentos secundários, pequenas reparações em passeios, pavimentos, sinalização viária, que não são da responsabilidade, não são da responsabilidade da Câmara, não é? Aí é com a Junta. A ação social e apoio à comunidade. A Junta é um órgão de poder local mais próximo, sendo fundamental na resposta à situação da vulnerabilidade. Apoio aos idosos e famílias carenciadas. Projetos com transporte solidário, banco alimentar ou apoio no pagamento de pequenas despesas. Apoio ao associativismo local, atribuição de subsídios e apoio logístico, cedência de instalações, equipamento, as coletividades culturais, desportivas e recreativas. Temos aí um pavilhão ginodesportivo, que é outra lacuna que nós temos aí, que está soube há dias que vai entrar em requalificação, mas o que é certo é que aquilo está lá há uma quantidade de anos, com um parque de estacionamento de terra batida, silvado à volta, vidros partidos. Enfim, sinto-me triste porque conheço de quando ele foi sequer pedido para ser construído e que tinham o local para a construção. Na educação e cultura, na educação e desporto, temos uma organização de eventos e festividades, promoção de eventos culturais, feiras e concertos desportivos que reforcem a entidade e a coesão social da freguesia. O apoio logístico a escolas, jardins de infância, pequenas obras de manutenção nas instalações, apoio nas atividades de enriquecimento curricular ou fornecimento de materiais. Eu vou só interromper, José, porque estamos com 1 minuto e 12, está bem? Certo. Só para gerir esse tempo.
Pronto, o investimento em plataformas digitais, atendimento descentralizado e pessoal para garantir que a informação administrativa e política chegue a todos os fregueses. E então, para os fregueses, José, porquê aceitar este desafio de se candidatar a presidente, neste caso, encabeçar a lista da CDU para a Assembleia de Freguesias e a ser presidente da Junta de Freguesia de Valga? Eu gosto da política que o meu partido defende. Com trabalho, com honestidade e com competência. Gosto de política, gosto de falar sério com as pessoas, posso não saber expressar-me muito bem porque isto não acontece assim tantas vezes quantas se calhar gostaríamos que fosse, para ter um pouco mais de traquejo. Gosto de assistir a debates, mas isto aqui é um bocadinho diferente, não é? Está deste lado, não é? É estar do lado de cá. Mas só para terminar, quero intervir com compromisso de trabalho, honestidade e competência nas diversas atividades que a Junta de Freguesia tem. Muito obrigado, José. Foi mesmo no limite. Portanto, Raul, preciso de ler a questão, de relembrar. A resposta, se calhar, enquadra-se melhor. Então vamos a isso. Quais os compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta e como assegurar a transparência da sua execução? Raul. Ora bem, então, os compromissos podem ser assumidos todos. A Junta de Freguesia, nestes últimos 4 anos, e mesmo antes disso, organizou aquilo que é o seu orçamento, aquilo que é o seu plano de atividades, em função do orçamento que tinha e que ia construindo. Portanto, posso dizer que, neste momento, tudo aquilo que são os compromissos que, enquanto Presidente, pretendo assumir, existe orçamento para fazer face a esses compromissos. E isto decorre daquilo que foi um rigor orçamental dos últimos anos, que permite um conforto para poder dar resposta às necessidades. Quanto àquilo que é a transparência dessas execuções, a própria lei impõe uma série de regras a obedecer que determina como é que temos que fazer os procedimentos, quando é que os temos que apresentar, como é que temos que apresentar as contas, a que entidades as submeter, portanto é tudo público. Não há nada aqui a esconder, é tudo limpinho como água, como se costuma dizer. Portanto, são escrutinadas pela Assembleia de Freguesia, poderão ser escrutinadas por qualquer um, porque são publicadas. Portanto, nada aqui a inventar, chamemos-lhe assim. Relativamente, e acresce ainda o direito à oposição dos membros da Assembleia, portanto, que podem perfeitamente, em qualquer altura, solicitar a apresentação de contas. Se me permitiam, eu penso que as perguntas estarão respondidas. Claro que sim. Fazer aqui um breve resumo e saudar desde já todos vocês por se apresentarem a candidatos à Assembleia de Freguesia de Valga e ao cargo de Presidente. É lógico que isto é a democracia a funcionar e assim é que deve ser. Todos certamente queremos o melhor para Valga. E teremos todos que trabalhar esse melhor para Valga. Estando eu como Presidente ou estando vocês, o que deixo aqui é a minha solidariedade, se não for eleito Presidente, que poderão contar comigo naquilo que sejam os projetos estruturantes para Valga. Relativamente agora apenas aqui 2 ou 3 apontamentos. Senhor Ricardo, não temos verbas e temos as valetas sujas, não é bem assim. Temos as verbas. As valetas é uma responsabilidade da Câmara Municipal. E se estão sujas é por responsabilidade da Câmara Municipal. Sara, relativamente às ofertas, é assim, o orçamento é construído em função da previsibilidade de receitas. E as despesas correntes são incontornáveis. Portanto, esses 70% assentam muito nisso. As ofertas serem mais do que aquilo que é o apoio às escolas. O apoio às escolas, lembramos, que foi um programa que a Junta de Freguesia instituiu, que é muito recente, mas vai ao encontro daquilo que são as necessidades que nos comunicam.
O segundo ciclo, a Junta de Freguesia não tem qualquer competência ao nível do segundo ciclo. As ofertas, posso lhe dizer, que decorrem daquilo que é a presença de 550 pessoas a desfilar no Carnaval de Verão a título absolutamente gratuito. Portanto, depois decorrem outras coisas que, efetivamente, umas refeições, umas lembranças, etc. Quanto ao Vítor, saúdo a juventude, saúdo a forma como se apresenta nesta candidatura e espero sinceramente que esta visão diferente e esta aprendizagem que se propõe que venha, sim senhora, a ser um bom contributo para a nossa política. Relativamente ao nosso colega Teles, amigo Fernando, sabemos bem o que defende o vosso partido, o teu partido. É um partido de esquerda, mas que sempre olha pelas pessoas e nós também estamos cá para olhar por elas. Amigo Paulo, relativamente, só aqui um apontamento, relativamente às coletividades, a Junta de Freguesia, a Lei 75, impõe que a Junta de Freguesia não pode promover eventos, não pode ser a locomotiva das coletividades. Nem podemos fazer das coletividades delegações da própria Junta de Freguesia. As coletividades têm que ter a sua autonomia e a Junta poderá e deverá, como disse, alavancar aquilo que são os seus projetos e, até agora, tanto quanto eu sei, nunca houve nenhuma coletividade que visse a porta fechada e que não visse, de alguma forma, a Junta a colaborar com aquilo que são as suas ambições. Raul, muito bem, deixaste 58 segundos para a questão. Vai na continuidade. O que é que te levou experiência. a recandidatar-te à Junta de Freguesia? E deixava também uma última provocação minha, era como é que gostavas de ser recordado no futuro, quando passares à condição de ex-presidente da Junta de Freguesia? Ora bem, a razão da candidatura prende-se com duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque havia muita coisa que queríamos ainda, tanto eu como a minha equipa, queríamos colocar no terreno, queríamos realizar, e a forma de o assegurarmos seria pela continuidade. Notei também, por parte da própria população, portanto, esse desejo, essa confiança em que continuássemos e cá estamos. Como é que quero ser recordado? Será difícil. Eu herdei uma herança muito elevada. O anterior Presidente construiu um percurso inigualável e eu não posso sequer imaginar, fantasiar que serei tão bom, muito menos melhor que ele. Portanto, gostaria de ser lembrado como um digno sucessor do antigo Presidente e da obra que ele deixou e Valga, com certeza, normalmente só depois é que valorizamos, mas o futuro assim o ditará. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Paulo, quais os compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta e como assegurar a transparência da sua execução? Tem 5 minutos e 12 segundos para... Eu não sei se posso começar, claro pelo contrário. Claro que sim. Já que o Raul falou na herança que teve, eu não tenho que lembrar aqui as pessoas que em 2021 o lema do PS é fazer ainda mais e melhor. Neste caso foi ainda menos e pior. As valetas está toda a gente de pleno acordo. Portanto, e quem não optou por esta opção foi o Executivo da Junta de Freguesia de Valga. Defraudou logo os fregueses. Ponto final, parágrafo. Será que o futuro com o rumo vai ser assim? Não sei, temos que analisar. Depois, para dizer que o multibanco no Sargassal, penso que foi uma das lutas da lista do PSD à Junta de Freguesia e foram eles que fizeram bastante pressão e penso que é isso. Relativamente à Câmara não respeitar Valga, Ricardo, há uma coisa muito importante e tu tiveste na última Assembleia de Freguesia comigo. E o Presidente da Junta disse que não ia para a Assembleia Municipal mandar um murro na mesa, que entrava dentro do gabinete. Mas se tivermos que mandar um murro na mesa, nós mandamos um murro na mesa. Nós vamos ser iguais a todos os outros. Se eu for Presidente, não vou deixar que brinquem com Valga, assim como não deixei que brincassem com o clube. Relativamente à pergunta aqui em questão, a gestão da freguesia, como todas as outras áreas, passa pela apresentação de um plano e orçamento. E depois de aprovadas, as verbas para a execução
para a execução do mesmo são aplicadas com o rigor e que a lei obriga, sem ceder a pressão ou interesses pessoais ou grupos. É assim que sempre pautei a minha vida pessoal. Sabendo que na apresentação de 2024 as despesas com pessoal foi necessária uma verba de arrondar os 190 mil euros, esta será sempre a primeira prioridade, o pagamento dos salários. A receita própria da Junta foi cerca de 28 mil euros, depois tem lá umas verbas com os terrenos que arronda tudo 50 mil euros. É necessário a criação de fontes de receita. E esta aqui é a grande diferença entre o PS de há 24 anos e o meu PSD, que está candidato à Junta de Valga. Temos que criar receita. Não podemos só viver à custa dos subsídios da Câmara e estatais. Nós temos que criar receita. São as diferenças de ideologia. Se o orçamento é curto, lá está. Temos que criar receita, sempre. É fundamental. O parque de autocaravanismo, talvez uma fonte de receita. A sala de espetáculos, o quiosque do turismo. Portanto, são tudo pequenas soluções que podem criar receita. A transparência é obrigatória e será criada uma newsletter. Isto aqui foi numa das reuniões que eu tive com uma associação, ideia do responsável de uma associação. E nós temos que aproveitar todas as ideias que são válidas. Onde será divulgada toda a atividade da Junta e das coletividades. Será enviada por mail e os canais de comunicação individuais, sem esquecer as redes sociais. Partilhar também, no edital afixado na Junta, as obras a executar e os planos de pagamento. Aqui, antes de terminar esta fase das contas, eu quero chamar a atenção que a Junta de Freguesia recebe 32 mil euros para tratar de jardins, penso que da Escola do Sargaçal e da Escola de Carvalho, penso eu. E recebe 45 mil euros para gerir espaços verdes municipais. Portanto, eu acho que isto é muito dinheiro. Para gerir dois jardins que um deles já tem relva artificial, penso eu, 32 mil euros. Okay. Tem 50 segundos, Paulo. Sobre esta... Então vamos para uma última pergunta que tem que ver com o desafio, porque é que aceitou este desafio de encabeçar a lista do PSD à Assembleia de Freguesia de Valga. Eu aceitei porque mal saí do clube, tive o convite do Agir, acho que é público, toda a gente sabe que eu tive o convite do Agir e uma forte pressão, até cerca de dezembro. Eu estava muito cansado, precisava descansar, precisava de tirar a família de toda a pressão, de tudo. E descansei, tranquilizei, depois começou o bichinho. Depois, há um certo dia, o meu pai é operado, estou com ele, e vem lá um familiar e diz-me, Paulo, e é da ideologia política do PS. Paulo, o clube acabou, está na hora de organizar as Valga. E foi essas palavras que me capultaram para eu ser candidato. E porquê o PSD depois do convite do Agir? Porque eu acho que uma plataforma ainda não está totalmente sustentável portanto, na questão eleitoral, e eu gosto de projetos credíveis. Muito bem. Muito obrigado a todos. Termina aqui mais uma ronda de debates, desta vez a Assembleia Freguesia de Valga. Vamos agradecer a todos aqueles que connosco estiveram aqui, o Ricardo Pinho, do Movimento 2030, a Sara Conde, da Plataforma Cívica Agir, o Vítor Dias, do Chega, o José Teles, da CDU, o Raul Teixeira, do Partido Socialista e também o Paulo Matos, do Partido Social Democrata. Parabéns pelas vossas candidaturas e votos também de uma boa campanha. Julgo que o debate serviu também para esclarecer, principalmente os fregueses de Valga. Nós estamos nos 98.7 frequência modulada, podem continuar connosco, sintonizados. Mais uma vez o agradecimento ao Museu do Ovar e à sua direção. Esta sala belíssima, como podem comprovar os presentes, é a sala dos fundadores. E amanhã, terça-feira, 30 de setembro, é o último dia do mês, pelas 20 horas, cá estaremos os dois. Há debate, novo debate que reúne, desta vez, os candidatos à freguesia de Maceda. Muito obrigado
a vossa preferência. Muito bem, e uma vez mais, e o nosso nome, em nome de toda uma vasta equipa que produziu, realizou e levou até si esta emissão, o nosso obrigado e até amanhã. Uma boa noite. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.